Porque o homem, Por que que para o ser humano, é importante entender essa conversa que estamos falando nessa profundidade? porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Porque na quinta dimensão não existe bem nem mal. Isso é uma coisa do astral e da terra. Que aprisiona. Isso, é do Criador. A quinta dimensão já vai dar ao homem conhecimento suficiente para ele assumir a sua forma de divindade. Não é? A sua forma de divindade. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que o prende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Então a evolução hoje da humanidade não passa por Javé. A humanidade hoje passa pelo Cristo cósmico. Como essa... Javé foi o primeiro a ser desmantelado. E todos aqueles que, como centelhas divinas, como espíritos massacrados, conseguiram vencer as trevas, esses serão os próximos co-criadores a irem resgatar outro planeta. não, Universo. outro universo. Muito bem. Graças a Deus. Estamos aqui então no nosso segundo momento, nesse trabalho maravilhoso que estamos realizando aqui em Portugal, graças a Deus, com Novox, que pode ser chamado de João, um elementar da quinta dimensão, da cidade de Actrix. No primeiro encontro falamos de muitas coisas maravilhosas e daqui vamos dar continuidade. Se já ouviu, talvez ouça de novo. E se não ouviu ainda, recomendo que ouça, porque vamos apenas dar continuidade. E terminamos então na promessa de dizer o seguinte. Meu amigo, Novox, como é que ficou a história do Krishna em meio aos co-criadores e aos criadores e ao Deus gerador? Então, Krishna, ele teve a função de vir à Terra por ele próprio ser uma projeção de Vishnu. Porque na altura sobre a Terra, as aberrações de Javé e de Kali, irmã de Shiva, eles criavam demónios atrás de demónios. Demónios. Que vinham e comiam homens que estavam aqui na Terra. Mas a gente está a falar deste processo a nível astral, ou seja, a Terra ainda era astral. Os homens ainda eram protoplasmáticos. Então, ao criarem estes demónios, tanto Kali como Javé, e Javé
é conhecido na Índia por Brahma. E os indianos costumam dizer o seguinte, que criar é fácil, sustentabilizar é que é mais difícil. Ou seja, sustentabilizar o quê? Sustentabilizar os espíritos que estavam aqui a cumprir as suas dívidas kármicas. Então, a complicação era muito grande. E um rishi chamado Vyasa começou a implorar aos deuses para que viesse uma forma tanto de Vishnu como até de Krishna, criasse uma forma que viesse à Terra ajudar. Então o que é que aconteceu? Antes de Krishna veio Rama. E vieram dois amigos, ou seja, 3 centelhas que pertenciam a uma só, a uma projeção do próprio Senhor Krishna. Então, a função deles era aniquilar o excesso de demónios que surgia na Terra. Excesso. É excesso mesmo. E num dos seus actos, Rama perdeu o controle de si mesmo. Isto é natural, até que os deuses perderem o controle de si mesmos. O que tudo que é em cima é igual embaixo. Ao que está de baixo, porque o que está dentro é igual ao que está fora. Isto para dizer à humanidade que o psiquismo humano, na altura em que o homem estava unido ao astral, à parte da fisicalidade, então o que é que acontecia? Acontecia que esses demónios comiam os homens, massacravam os homens. Então o Sr. Rama aniquilou todos esses demónios, perdeu o controle sobre si mesmo, deixou que Ravana, o chefe de todos os demónios, controlasse a sua bem-amada Sita. Então Sita foi capturada por Ravana, que fez todas as cortes possíveis e imaginárias para ter relações sexuais de formas diferentes com aquela deusa, aquela projeção do Senhor Krishna ou do Senhor Vishnu. Não, então deixa. Você quer continuar ou posso perguntar? Pode perguntar. Depois você vai lembrar. Assim, deixa eu ver se entendi. Daí você vai me esclarecendo. O Cristo cósmico, como Javé criou Brahma, ou Brahma só tinha um nome diferente, não era uma criação de Javé? Porque Brahma, ou Javé, foi ele o criador de todas as religiões na Terra. Então, mas eram dois ou um só? É um só. Ou seja, é como se eu fosse na outra festa, no lugar de me chamar Jefferson, me chamo Ricardo. Isso. Entendi. Mas é o mesmo ser. Entendi, claro. É o mesmo ser. Porque ele criou todas as religiões e ele queria estar em todas as religiões. Ele queria ser cultuado. Por isso ele aproveitava as preces que Ravana, esse demónio, lhe fazia para mandar mais demónios para este planeta deste quadrante galáctico. Para criar atividade e ocupação. O senhor, o senhor não, perdão, esse ser chamado, esse criador chamado Javé, então a missão dele era que
os deuses co-criadores não tivessem capacidade de destruir as suas aberrações, nem as aberrações que a própria Kali fazia. Então, além de ser criminoso continuar contra a lei que Vishnu tentou infiltrar para dar o ordenamento do equilíbrio, além de ele continuar no erro, ele quis agora sabotar essa atividade de equilíbrio. Isso. Tá. E aí depois? Então, depois de uma série de demónios ter vindo para a Terra e de Rama ter aniquilado todos, Essa série de demônios que vieram para a Terra foi criação de Javé, de Javé, ou seja, um clone. um clones. O clone não tem a centelha divina. Não, o clone não tem a centelha divina, como o próprio Javé não tem a centelha divina. Porque para obter a centelha divina, ele teria que ser um co-criador, porque a centelha divina é o gerador manifesto em todos os seres da sua Entendi. força absoluta. Mas o Novox está falando ter a centelha divina ativada. Mas como Javé é uma criatura do gerador, ele tinha essa centelha divina como filho de Deus. Não tinha? Essa centelha divina eram as três leis. Ah, é? As três leis. E quando um ser não aceita aquelas três leis, aquelas leis ficam de parte, a centelha divina não desperta. Tudo bem. Não desperta, igual você falou, mas ela tá lá. É como dizer, eu continuo sendo alma. Eu continuo. Se não É como desperta, se não tivesse. é como se não tivesse, está de lado. Tá bom. Entendi. Entende? Está de lado. Uhum. Não sei se lembras no primeiro encontro que a gente teve, eu falei dos espíritos, quando eles descendeu do astral para a quinta dimensão, que teriam que perder o seu corpo astral Isso. e ingressar dentro do corpo mental inferior. Sim. Eles teriam que momento de transição. teriam que estudar essas três leis manifestas. E eu até lhe disse, se bem me lembro, Isso. que se eles conseguissem estudar aquela sabedoria das três leis divinas Isso. que eu falei na grande biblioteca e coisas assim, se esses seres conseguissem despertar esses seres humanos, chegar à quinta dimensão, a esses espíritos, perdão, então eles teriam desperto a sua centelha divina. Entendi. Entendeu? Claro. Porque nenhum ser, mesmo no astral, tem a centelha divina desperta. Claro. Porque ele ainda mantém os agregados psíquicos de Javé. Deixas o corpo astral, vais para outro sistema de vida e consegues despertar uma coisa que nunca conseguiste entender. Ouviste falar em muitos mestres, muitos gurus, entendes? Muitos homens sábios, muitos rabinos. Mas era uma coisa só de expressão. Porque o ser humano nunca conseguiu dar e despertar aquilo que de mais bonito tem dentro de si. Aquele átomo de vida. Claro. Entende? Ou seja, o átomo de vida, ele está de lado. Se ele estivesse realmente em unicidade no corpo astral e no corpo do ser humano, o chakra cardíaco não estava mais para o lado esquerdo, mas sim estava centralizado. Entendeu? Porque como a criação não aceitou as três leis divinas, os homens também não aceitaram porque eram ensinamentos vindos do próprio Javé ou Brahma. Entendeu? Isto tudo para dizer assim, até mesmo o sistema evolutivo dos espíritos que vêm da Terra para a quinta dimensão é semelhante ao sistema evolutivo entre os deuses criadores e os co-criadores. Entendeu? Eles têm que ganhar a sua centelha divina, conquistar as três leis cósmicas. Porque caíram. Isso. E caíram porque persistiram no erro e quiseram
ser Deus. Isso daí. Ah, Isso é uma. Perdão. isso, mas quando... isso é mal o quê? Então eu estava a falar de que a mesma evolução Isso. do que ser, Deus Criador. perdão, do ser que sai do astral para a quinta dimensão Isso. e tem que despertar as suas centelhas divinas e ele vai recuperar a sua forma originária. Qual era a raça a que ele pertencia? Qual era o Deus, o Deus Criador que o exilou, que o entregou a Javé nesse mercado negro, Mercado negro. Que é isso? entre deuses criadores. Meu Deus. Porque as coisas elas são mais complexas do que aquilo que o ser humano pensa. Então, o que está em cima o que está em cima é igual ao que está em baixo. E o que está em baixo é igual ao que está em cima. Essas leis que servem para o espírito ingressar na quinta dimensão é a mesma lei, ou seja, perdão, as mesmas 3 leis que o Criador tem que ingressar nos co-criadores e instruir-se e saber despertar a sua centelha divina. Claro. Você entende? Sim. Criando um corpo muito criando aquela superpotência de um grande sol. Nossa. Você entende? De um grande sol. Por exemplo, o sol planetário é uma manifestação de Javé. Que é isso? Não é verdade, meu amigo? Claro, tudo que é universo físico é um criador que projeta. Isso. A Terra já foi um Javé e começou a fazer a sua transição para recuperar a sua centelha divina. Não tem a ver com o próprio Javé. Quando o próprio Javé é punido e todas as suas formas deu a sua existência e todas as coisas que eram ele tornaram-se no gerador. Quando o Deus gerador chamou de volta e ele ignorou, Ignorou, ele perdeu a sua centelha divina. Ele não teve as 3 leis para despertar a sua forma, não é? A sua forma solar, não é? O que lhe acontece então? Ele cria a sua própria luz. Você vê que a luz solar do nosso planeta Terra, porque eu estou no planeta Terra, apesar de não ter nascido nele, mas isso será outra história. claro, O Sol é Javé, todas as coisas que ele emite para a Terra são coisas que ou queimam, ou são criadoras, geram doenças, geram problemas. geram dependência. Isso aí. Porquê é que os seres humanos parecem lagartos quando vão para a praia? Eles dizem, vou-me vitalizar. Vitalizar não. Eles vão ser devorados. Nossa. Já vê, vou-lhe dar um exemplo terráqueo. Você deixa uma coisa muito tempo no lume e ela acaba por ficar chamuscada. Entende? Deixa por muito tempo onde? Ao lume, no fogão. No fogão. Isso. Ela acaba por ficar queimada. Sim, com certeza. E aquele que tinha vitaminas deixou de ter vitaminas. Assim acontece ao ser humano quando ele se expõe ao sol. Nossa. Você entende? Claro. Por isso é que as leis, se for me permitido falar da religião, as leis da Umbanda vêm trazer novos deuses co-criadores. Quem são esses deuses co-criadores? Os orixás. Entende? E cada orixá se projetou
para uma realidade planetária para sustentabilizar as matas, as plantas, É a lei o mar, infiltrando. a lei chegando. Aquela infiltração da lei ali. Isso aí. Então, falando do espiritismo, quando Allan Kardec passa essa informação ela vem direta de Vishnu. Só que Vishnu não podia dizer quem era. Claro. Ele passou-se por todos os espíritos, sem ser aqueles espíritos. Fingiu ali. Entende? Para quê? Para que, de uma outra forma, o Ocidente aprendesse as três leis e começasse a trabalhar a sua espiritualidade. Nossa. Entende? Porque o espírita faz os sacrifícios, vai para como os umbandistas, como os juremeiros. Fazem, eles assim, cuidam das coisas espirituais primeiro e depois vão fazer as suas coisas humanas. Isso. Quem assim não faz, não está na lei. Porque a lei veio do astral, chegou para os espíritos encarnados e daí passou para os seres humanos. Ou seja, Vishnu projetou-se para o astral, trouxe toda a informação para a humanidade. Para que o Ocidente não se sentisse esquecido a nível espiritual. Você hoje chega aqui, quando eu falo Ocidente, fala Europa. Tá. Entende? Tava Fala pensando. Europa. Para que os europeus não se sentissem infelizes. Entende? Porque quando os portugueses, espanhóis, holandeses chegaram ao Brasil, os portugueses levaram a religião. Claro. Levaram depois a monarquia. Entende? Os espanhóis queriam as riquezas das cidades do Eldorado. Entende? Era a única preocupação dos espanhóis e os portugueses tinham outra preocupação. Quando os portugueses iniciam, porque foram os portugueses os primeiros a iniciar a escravidão, quando eles iniciam o sistema de escravidão, eles começam a levar o negro que se vendeu a ele próprio. Os próprios reis se enfraqueciam com escravidão trocada. Não, eles vendiam as suas famílias. Quem eles não gostavam, eles mandavam, vendiam. Que é isso? Tinha um objetivo muito grande. Porque a primeira raça a ser construída, a primeira raça a escravizar, foi a negra. Porque os capelinos, eles eram todos negros. Nossa. Você entende? Eles eram todos negros. Entendi. E vieram fazer várias evoluções, passaram muito tempo naqueles períodos evolutivos. Mas para você entender como um Deus criador consegue manipular todas as coisas. E como eu disse, a Terra era Javé. E quando ele é silenciado pelo Arcanjo Miguel, porque o Cristo cósmico mandou, tudo aquilo que ele tinha começou a ascender. Começou não a ir para os criadores, mas a ir para os co-criadores. Está a entender? Claro. Para os co-criadores. Assim, como Javé tem que evoluir, da mesma forma, todas as coisas que ele criou e que passaram para os co-criadores, elas começam a desagregar-se, a desapegar-se da matéria bruta. Isso. Não. Então não é degenerar, não. Da matéria sólida. Você entende? Sim. Vai sutilizando a essência. Isso. Então, as realidades da quinta dimensão não são mais nem menos de que várias manifestações da lei dos deuses co-criadores. A lei vem
é aplicada, não tem aquela manipulação na totalidade e a própria Terra começa a evoluir. Porque se eu acendo, meu irmão começa a enxergar mais longe estando no escuro. Isso daí, Se eu acendo a luz no meu coração. isso daí. Então a evolução hoje da humanidade não passa por Javé. A humanidade hoje passa pelo Cristo cósmico. Como essa... Que é o seguinte, os próprios dragões negros deixaram de ter tanta importância para o atraso da evolução da Terra. Porque eles estão oprimidos pela própria Terra, pela própria ascensão de Gaia. É uma coisa que é tão natural como um rio que corre. Aquilo tem que evoluir. E eles Quer, estão quer, nadando, quer. e eles estão nadando contra a Contra correnteza. a correnteza, não é? Então, todas essas coisas tinham que ser alteradas e foram. Os deuses co-criadores chegaram a todas as zonas Dos criadores, dos criadores. em geral. Oh, perdão, do criador. Porque eu vou-te explicar uma Tem coisa. mais que um criador. Tem mais do que um criador. Mas estamos falando desse que influencia a Terra. É esse, que é Javé ou Brahma. Tá. Mas eu tenho que lhe dizer que ocorre com outros deuses criadores. Com outros deuses criadores. Ocorre a mesma coisa. Javé foi o primeiro a ser desmantelado. E todos aqueles que, como centelhas divinas, como espíritos massacrados, conseguiram vencer as trevas, esses serão os próximos co-criadores a irem resgatar outro Planeta. Não, Universo. outro universo. Claro. Entende? Não se pode lutar com todos Uma batalha de igual para igual. Isso não pode. Os co-criadores lutam devagar. Eles lutam por cada universo de cada vez. Me faz lembrar o cavalo de Troia. Eu mando o cavalo lá, solto o povo lá dentro e de dentro para fora eu faço revolução. Olha aí, é bem isso. É isso. Então a história real da humanidade não é criadora. A história real da humanidade é co-criadora. O homem, pela primeira vez, em milhares e milhares de anos, e o espírito estão a fazer a sua evolução pelo lado da luz. Não é do bem, nem do mal, porque isso é uma coisa do Criador, mas da luz. Com Está certeza. acima do bem e do mal. É a unidade. A unidade para ascensão acima daquilo que é considerado o ser humanizado. Isso, é isso mesmo. Então esse ser humanizado ele está preso pelos 5 agregados que o Buda falou. É. Agregado da forma, da sensação, da percepção, da forma pensamento e da consciência. Isso. Buda, a missão de Buda foi muito importante. Não desvirtualizando o Cristo cósmico, Claro. na forma de Jesus. Claro. Mas Buda foi talvez a maior manifestação que apareceu na Terra. De um vírus para curar a anomalia das aberrações. Isso aí. Então, o que é que Buda fez? Ou seja, um antivírus, pô. Sim, Buda fez o quê? Buda foi contra tudo aquilo que o hindu acreditava. Contra tudo. Os hindus, antigamente, eram os seres que mais sacrificavam animais e homens para os demónios. Para os demônios, que eram clones de Javé E de Kali. e de Kali. Por que eu digo isso? Porque Javé
como andrógeno, ele era o andrógeno, princípio masculino, e o princípio masculino, feminino. Vamos supor assim. E ele necessitava de uma outra, de um outro Deus criador que tivesse outra, que fosse andrógena, não andrógeno. Entendi. Você O entende? feminino vem primeiro. Isso. Então, Kali construiu as aberrações femininas, Ai, tia. entende? E Javé criou as aberrações masculinas. Certo. Um agregado ou uma centelha que começou a se desagregar de Kali foi Lilith. E é. É. Porque Lilith, ela, quando foi gerada por Kali, perdão, criada por Kali, ela tinha a função de ter que acasalar com seres ignorantes. E ela não queria isso. Não queria. Porquê? Porque ela já estava numa evolução co-criadora. Então, deixa eu esclarecer um negócio aqui que ficou importante agora. Aí a gente lembra de Lilith. Quando um criador faz um clone de si, esse clone vem com a centelha divina que o gerador normalmente faz, mas apagada. É isso? É. Ou seja, a manifestação, vamos supor, do Pai, Javé, quando ele faz um clone de si mesmo, tudo o que ele tem vem para o outro. Tudo. Até a centelha divina É dele. a centelha divina dele. Ou seja, vamos pôr as coisas de uma forma mais simples, até as 3 leis que despertam a centelha divina. E aquela história de que o clone dura pouco tempo? A que se refere isso? Javé, a intenção dele de criar a si mesmo era para se alimentar de si mesmo. Ou seja, criar escravo que pudesse enviar a ele o quê? Energia. Veja, quando Javé se cria a si mesmo, ele propaga, ele tem uma lembrança de que ele pode expandir. Então ele expande todas aquelas criações suas. E em cada local daqueles quadrantes galácticos, ele fazia, ou seja, a sua manifestação ocupava planetas, Isso. faziam sóis, faziam tudo. Eles Certo. eram criadores, criavam sóis, planetas e punham toda a energia a funcionar. Aquilo que a Terra tinha e que Javé tinha conhecimento disso, porque não era burro. E também os deuses co-criadores. Porque o som propaga-se. Basta estar na sintonia. Isso. Aham. Ele é um Deus criador, vaidoso, que não liga àquilo que ouve dos outros. Mas não quer dizer que ele não seja inteligente e ponha as coisas a funcionar em seu interesse. Claro. Então, quando ele expandiu, por isso se diz Brahma expande e faz a vida. Mas quando Brahma inspira, ele destrói a vida. Quando ele destrói, ele consome toda a vitalidade que ele próprio, como jardineiro de sóis, de mundos, plantou, cuidou. Então puxa tudo aquilo. E as almas, perdão, e os espíritos que foram colocados nas matérias, teriam começado novos processos evolutivos. Entende? Então, esses processos evolutivos podemos transmitir aos homens da Terra que o homem não anda aqui há pouco tempo. O homem? Não anda aqui há pouco tempo. O homem já foi homem várias vezes. Só que não se lembra. Então vou-lhe dar um exemplo muito grande. Claro. Como é que existiram muitas civilizações na Terra que surgem e que desaparecem? O que está em cima
é igual ao que está em baixo, Ah, porque o que está em baixo é igual ao que está em cima. sim. Então, se as civilizações desapareciam, as criações que já vê, aquele pai primordial, né, safado, e outras coisas, aquela energia quando ele inspirava, ele tirava toda a matéria. Tirava perdão, a matéria não, tirava toda a vitalidade Da matéria. da matéria, mas trazia os espíritos novamente. Ou seja, esses clones Hum, tinham esse princípio dessas 3 leis neles. isso. Só que não ativava a centelha divina, porque ainda fazia parte da criação. Posso dizer uma coisa? Porque o primeiro Javé não queria. Se ele não queria, o outro que tinha sido criado depois não queria. Depois transmitiu o outro não queria, o outro não queria, o outro não queria. Então todos andavam ali manipulados pelo primeiro. Entendi, mas a partir da criação ali existe um espírito independente. Olha, Não, eu digo independente porque tem capacidade de evoluir, não que não seja manipulado, mas independente que ele tem capacidade de evoluir, tem uma centelha divina própria, é isso que eu quero dizer. bom, mas tente compreender agora. Enquanto os co-criadores não se uniram como universo paralelo, aqueles espíritos andaram sempre naquele vai. Entendi. Quando da matéria é sugada toda a vitalidade, eles têm que ir para o astral. Daí tem que reencarnar em algum lugar. Isso aí. Entendi. Então, mas a vida que foi dada não é tirada porque criou um espírito imortal ali. Eles são imortais. Mas não serve para Não nada. serve para nada, porque estão sempre naquela confusão. Claro, claro. Entenda agora que todas as percas das civilizações planetárias são apenas pequenas projeções daquilo que acontece realmente com Javé e a sua criação. Então o Apocalipse seria uma previsão de uma potencial inspiração do Deus Criador. É, É isso. é isso sim. Nossa. Há muito. Eu não vou estar aqui a julgar Não, claro. os outros, não é para isso que eu estou aqui Julgar, né? julgar. E peço desde já desculpas se ferir alguma se for ferir alguma Se for ferir alguma a sensibilidade de alguém. sensibilidade de alguém. O Apocalipse, apesar de ser transmitido por Jesus, ele não quer dizer que aquilo acontece. Ele quer dizer que aquilo aconteceu. Que aconteceu várias vezes. Ele está mostrando um padrão Isso. universal. A humanidade que andou sempre naquela esfera. Vai. Sobe e desce. Agora, como é que o homem começou a sair desses problemas? Quando os deuses co-criadores se uniram ao universo Javé e começaram progressivamente a desvitalizar o Pai primordial e as suas várias manifestações. De novo. Vamos, repete isso para mim, que é onde você falou que Javé e Brahma, Javé na identidade de Brahma, já chegou ao ponto de dizer, peraí, se essa lei está me infiltrando, eu tenho que encontrar um jeito de neutralizá-la ou desestabilizar quem as cria. Isso. Então aí, o que acontece? O que é que acontece então? Veja. Como eu disse, quando os deuses co-criadores chegam e se unem ao universo de Javé, fica um universo paralelo. Olha, Javé é matéria e os co-criadores são espírito. E os espíritos começam a trabalhar sem que Javé tenha sensação ou alcance de saber que há um trabalho
e neste caso vou utilizar uma palavra não boa, mas começaram a trabalhar no obscuro, Ah, sem já entendi. ter a percepção daquilo que estava a acontecer. E a humanidade só começou a ser liberta muitos milhões de anos. Esta, esta humanidade, este projeto Adam Kadom, Que é? o projeto homem. Ah, Porque o projeto homem não é fisicalidade. O projeto homem é o espírito. aham, O espírito que desperta em si a centelha divina, as três leis. certo. Entende? Então a ideia dá consciência para o homem que ele carrega essa centelha divina, mas não está desperta, está adormecida Isso. e explicando como alcance do que aprisiona. Isso. Veja que nessa obscuridade, nesse trabalho obscuro, sem já haver saber, aquilo que se manifestou em cima, como ah, ah, o apego do espírito à matéria, ou seja, o apego dos co-criadores à preocupação dos espíritos que andavam na matéria de Javé. Assim que aconteceu, no momento em que aconteceu, Javé em cima, aconteceu embaixo. Por isso é que Lilith, ela foi desperta, porque os deuses co-criadores já estavam a fazer o seu trabalho. E cada coisa que saía como aberração era moldada pelos deuses co-criadores que se manifestavam como anciões dos dias em todas as partes deste universo. Agora essa história aí. Vamos tentar entender melhor onde o espírito, onde e de que forma que a parte espiritual arruma isso. Como acontece essa grande sacada? Um, Ele morre e vai para o astral. Só que o astral não é o mundo espiritual. isso. Pois é, e aí? O que acontece então é que, como eu já disse, É. caminhar devagar para chegar mais depressa. Uhum. Então, a humanidade pensa que está a evoluir gradualmente, passinho a passinho, mas não pense isso. Uhum. A humanidade já lá está. O que aqui estão são manifestações de memórias de quem já lá está. Nossa! É. Por isso é que você tem agregados psíquicos. Os seres humanos têm agregados psíquicos. Porque eles são memórias de si mesmo. Você já lá está Uhum. como Deus co-criador. Você já está como espírito. Mas você quer evoluir na integral. Porque aquilo que foi criado pelo homem, como ainda como criador, não é? Porque ele era criador, porque o Javé era criador. Aquilo que foi manifestado e criado pelo homem não era para perder, porque também tinha uma centelha divina para evoluir. Aí a gente vai falar sobre a Terra e Gaia. Isso. Como é que funciona isso daí? Exatamente como funcionam os homens. Exatamente. Uhum. O plano de evolução é igual. A Terra já lá está. O que está aqui são as memórias a ascenderem. Porque as memórias necessitam de ser aperfeiçoadas, de ser ensinadas, de serem instruídas. Porque até então o choque quântico entre a chegada do seu espírito lá e eles ficarem aqui presos teria que ser recuperada novamente. Então, você, como eu superior ou como um co-criador, jamais deixará manifestações suas, porque você se ama na íntegra, a sofrerem, memórias a sofrerem, memórias que lembram um
um Deus criador. Não, mas peraí. Necessita ser recuperado. E que o quê? Necessita de ser recuperado. Esses agregados psíquicos, essas formas de pensamento. Você é uma forma de pensamento de um Deus co-criador, que já lá está. É um nó, não é? Não, sabe por que é um nó? Porque assim, se foi Javé que criou, então a gente é um espírito tanto quanto aquele que foi gerado por Deus. Porque Deus gerador deu ao Criador a habilidade de criar espíritos. Só que ele fez o espírito à imagem dele mesmo. Ele não deu ao Criador a capacidade de gerar espíritos. Não. Ele ofereceu centelhas ou espíritos que pudessem ingressar no universo dele para experienciar novas coisas. Então, além dos clones, tinham esses espíritos. Esses espíritos que foram milhares, milhões e milhões e milhões e milhões. Então, o clone realmente destruía. O clone é destruído. Então, o clone não tinha essa centelha divina. Não tinha essa centelha. Perdão. Ele tinha essa centelha. Mas apagada. Mas apagada. Se ele tem um pai primordial, tudo aquilo é quebrado. Porque o Javé tem que ser recuperado, o Brahma tem que ser recuperado pela parte co-criadora. Agora, entenda o que eu lhe vou dizer. Agora que eu entendi. A parte, você aqui encarnado, e você como ser psíquico, e você como ser racional, e você como ser emocional, tem que ser recuperado. Muitas das vezes, as manifestações que são ditas como espíritos, que trabalham a favor da humanidade, são puras manifestações de agregados psíquicos que estão em evolução, memórias que estão em evolução. Entende? Daí é oportuno dizer que quando o Exu vem, porque o Exu não vem à Terra agora, o Exu vem à Terra há muito tempo. E quando ele vem com a sua projeção. Por isso é dito que é o padrão de Exu. Um padrão de um co-criador que se projeciona como um padrão, como um arquétipo. Então, daí a gente pode dizer o arquétipo de Exu. Mas Exu não é o Deus co-criador. Exu é a manifestação. Então, por isso é que Exu tem o poder de pegar nos agregados psíquicos do homem e no próprio homem e colocá-los nas suas falanges de trabalho para recuperarem outras coisas mais profundas que se encontram a níveis atômicos e moleculares, que também são vida. Entende? Tudo é recuperável. Você entenda que o Cristo cósmico não desperdiça nada. Nada. Porque tudo foi gerado. Tudo foi gerado. Apesar de umas coisas, essa projeção tem que ser recuperável. Pronto, então eu vou dizer um exemplo. Eu tenho a minha mão. Minha mão tem 5 dedos. Essa mão é um co-criador. E os dedos são mas daí tem que ser um criador, porque o co-criador não cria nada. O co-criador não cria nada em universo físico. Posso lhe dar um exemplo? Pois não. Mais fácil. Você tem uma mão, 5 dedos. Isso. Não é? Se você perder um dedo, você perdeu a matéria. Mas existe lá outra coisa. O duplo etérico. Isso. Que tem que ser recuperado. Entendi isso. Daí, eu tenho ali, né? Saiu a matéria, mas está ali aquela criação
que através da lei pode ser ativado. Mas independente se ela é ativada ou não, ela tem vida própria. Isso, E a ideia é resgatar isso para a mão, isso, que é o eu superior. isso. Por isso que dizem, quando você chegar no eu superior, vai acabar o que corresponde aqui para a gente à personalidade. Não vai acabar, vai existir dentro do eu superior. Isso, é isso mesmo. É isso? É. Nós estamos trocando altas figurinhas aqui, hein? Entendi. Então aí, por isso que foi dito que quando Javé cria os clones dele, aquilo tem vida própria e não tem vida própria. Posso dar um exemplo fácil? O ser humano começou a criar formas psíquicas que se tornaram ectoplasma, que saiu do homem por alguma coisa e que se tornou matéria densa, onde muitos espíritos se vão agregar. Uhum. Essa podridão é para ser recuperada. Repete mais uma vez, por gentileza. Quando o ser humano tem excesso de ectoplasma, ele projeta o ectoplasma que não lhe faz falta, já está podre, pela própria renovação anual que o corpo realiza. Claro. Você não é o mesmo há um ano. Não. Você é diferente agora. Tá. Em 7 anos completa o ciclo. Entende? Então, o que acontece é que mesmo esse ectoplasma, onde espíritos se agregam e fazem e vivem ali como sombras, entende? Tudo isso é para ser recuperável. E essa recuperação vai tornar aquele co-criador algo que está algo diferente, algo novo, algo mais amplo. É. Por isso o propósito do Cristo é muito vasto, é muito amplo. Nada deve ser esquecido. Nada. As memórias têm que ser recuperadas. Você vê a colónia do nosso lar. O que é que lá se manifestam? Memórias do espírito que já é um co-criador. Mas essas memórias têm que ser recuperáveis, têm que ser consideradas seres vivos. Têm que aprender, não é? Porque a lei chegou à entidade psíquica chamada homem, seja encarnado ou desencarnado. As 3 leis chegaram. Se as 3 leis chegaram, aquilo que era não aproveitável se torna aproveitável. Você entende? Porque tudo isso tem uma história para que seja ensinada mais tarde. Por isso, tudo aquilo que compõe você regressa na integralidade, ou o ser integral regressa para a fonte. Não para a fonte que é o Deus o Deus gerador, mas para a fonte, para o co-criador. Isso é. Para aprender depois com o Criador Shiva, a verdadeira yoga, que está tão deturpada, e me perdoem os yogis, com todo o respeito que eu devo, está toda deturpada, porque o próprio Javé deturpou, a própria Kali negativou. A Kali era parceira de Vishnu. Não, foi roubada? era irmã de Shiva. Irmã, isso. De Shiva. E quando Shiva foi lá, viu tudo lindo, falou, não, eu vou mudar minha cabeça. Isso aí. Eu vou mudar minha cabeça e não vou mais fazer isso. Só que Javé falou, bom, essa aqui vai ficar. É. Porque ele não tinha a capacidade de ter formas femininas. Aberrações femininas. Então tirou aquela deusa criadora e puxou para o seu universo. Porque ela não tinha sido suficientemente impressionada
como aquele que foi com Vishnu, Não, Shiva. porque ela era viciada em criar aberrações. Ah, Ela era viciada. Sabe que a coisa mais parecida na Terra com a aberração que Kali fazia, que era como se fosse toxodependente. é como se fosse o quê? Uma Ah, entendi. toxodependente. Drogado. Isso. Estava tão insuflada naquela mentalidade Aham. que ela só queria era criar, porque aquilo alimentava a ela própria, porque já vê a fortalecia, lhe dava ilusão, cada vez mais ilusão, ilusão. E quando a yoga chega à Terra, a yoga começa a ser negativa. Então, eu vou lhe dizer uma coisa que é muito importante. Não todos os yogis, mas muitos yogis são magos negros. Porque a ascensão da Kundalini não é positiva, Hã? nem negativa. Porque não tem que ser ativada. Porque quando se ativa, ativa-se uma força criadora. A pessoa fala, eu estou cantando para Shiva. Está cantando para Shiva quando ele era criador. Porque ele está sob o efeito de Javé. Porque ele não aceita a evolução da Terra. Ele quer evoluir primeiro que a Terra. E quer levar muitas pessoas consigo. Muitos espíritos consigo. Peraí, essa parte de que ele quer levar muitos espíritos Quanto ah, mais escravos, pô. escravos tiver, mais alimento ele tem. E esses escravos são todos levados para as zonas abissais, Até a transição até a planetária. transição planetária. Por isso, hoje em dia, os sinais de Javé ou Brahma, que é o mesmo ser, estão aí representados e só não entende quem não quiser. Quem não? Quiser. Claro. Veja que o símbolo da Kundalini Aham. são duas serpentes a erguerem-se Na coluna na coluna e que ficam assim, frente a frente. se encontra no terceiro olho, Isso. não é? Ficam frente a frente. Uhum. O que isso significa? E qual é o símbolo Dragão. dos diamonds? Dos diamonds. É O dragão lá. dragão. Ah lá. É as duas serpentes, assim. Quando você entra no inferno, na porta do inferno está um símbolo. As duas serpentes. Nossa. Você entende o que eu estou a dizer? Claro, claro. E aí a gente vai ter que falar, sabe do quê? Isso. De quando Jesus morreu e desceu no inferno. E falou, vamos parar com essa zona aqui. Vamos parar com essa bagunça. Não tá funcionando isso daqui. E aí separou o dragão e o mago negro, não é? Deixou o meio lá para todo mundo brigar. Mas acho que a gente vai ter que falar disso num outro encontro. Isso. Porque a gente, nesse encontro ainda, não deu às pessoas a ideia do que Krishna fez a essência do Bhagavad Gita no Mahabharata. Isso. Quando a cocriação se começou a manifestar na Terra, certos rishis que não queriam ser despertos pela Kundalini, eles começaram a orar a Vishnu. E Vishnu projetou-se como Krishna, não é? Já ele tinha vindo como Rama, destruir todos os demónios. Agora ele projetou-se como Krishna. Entende? E ele começou a vir à Terra. Vyasa recebeu todos esses ensinamentos de um Deus queixo chamado Ganesha. Ah, o elefante. Isso, Ganesh. isso. Então Ganesha foi quem transmitiu a Vyasa tudo ao Rishi Vyasa. Entende? Então ele propagou isso. Ele preparou, transmitiu o Ramayana, transmitiu o Mahabharata. Entende? Para que quem quisesse adorar Rama
Vishnu na forma de Rama, que adorasse. Quem quisesse adorar hum, hum, Krishna Krishna. ou Vishnu na forma de Krishna, adorasse. Mas uns precisavam de sangue e os outros vinham somente com amor. E o Havana entra onde nessa história? Ravana, ele já cá estava. Já o quê? Já estava. Ah, tá. E ele foi levado por Rama. Foi aprisionado por Rama. Ah, Muito antes de Krishna vir. nessa projeção. Isso. Krishna vem num momento muito útil para a humanidade. Aham. Ele veio transmitir o amor devocional a Deus. Devocional. Devocional. Porque quando há amor devocional a uma coisa, essa coisa não é criadora, essa coisa é co-criadora. Porque ele é devoto daquela palavra. É instrumento de Deus. Isso. Eu posso dizer que a simplificação do Ramayana e do Mahabharata está nas 3 leis. Que Allan Kardec, numa simplicidade, escreveu, e que me perdoem que não escreveu, é uma metáfora. Claro. Ele conseguiu escrever numa palavra o Ramayana, em outra palavra o Mahabharata, Uhum. e em outra palavra o Bhagavad Gita. Aham. Ação e reação. Perdão, causa e efeito. Aham. Ação e reação. E livre-arbítrio. Nossa. Krishna veio como livre-arbítrio. As almas já tinham o poder de escolher. Já não estavam manipuladas pelo um Deus Criador que os prendeu durante milhões e milhões e milhões de aeons. Uma contagem de tempo além do tempo, do espaço, da dimensão e das multidimensões. Você entende? Muito, muito além. Claro. E a Europa, Ah. um homem, conseguiu revolucionar tudo. Conseguiu revolucionar o mundo. Que é o Buda disfarçado. Não. Não. Estamos falando de Allan Kardec. Ah, Entende? Agora voltando ao processo do Buda. que eu tava me referindo à Índia. Eu disse, não me esqueci. Então Buda, ele veio como aquele que vem criar o estigma. Vem dar o estigma à humanidade. Vem mostrar à humanidade que não é preciso matar, fazer isto, fazer aquilo. Resistência pacífica, meu amigo. Entende? Só que Buda teve um erro. Eu já sei qual que é. É, Não é aquele de ele dizer assim, não, primeiro eu vou desenvolver o meu lado espiritual e depois eu não vou ser rei não. E daí teve que voltar. teve que voltar e voltou como Gandhi. E ele fez a recuperação da Índia, a liberdade da Índia. Aquilo que ele poderia ter feito na altura, se escolhesse ser rei da Índia. A Índia nunca tinha sido ocupada, porque estava lá uma forma de um Deus co-criador. E Buda não é Vishnu. Buda é Shiva, já como co-criador. Entendi. Entende? Então o co-criador, ele não entra no mundo físico. Ele manda o que eu chamo de personalidade e você chama como agregado psíquico. Isso. Ou projeção. Projeção. Entende? Então, quando Buda começa realmente a instruir a humanidade, ele começa a fazê-la numa forma de 4 verdades. Então. Entende? Essas verdades você mesmo falou. Sofrimento. Isso. Entende? Então Buda, ele mostra à humanidade que o sofrimento não é nada, mas tem a sua existência e só é alimentado porque o homem o quer. Porque o homem se apega a tudo. O homem, independentemente de ter o amor. Você entende? Entendo. Ele diz assim, que existe um fluxo divino ao qual
aquele que se entrega deixa de viver na prisão. E essa prisão é o sofrimento que tanto que você tem que o sofrimento do nascimento, o sofrimento da constância em direção à morte, o sofrimento da transição, depois do esquecimento, do renascimento, que tudo é sofrimento. E não que é sofrimento, mas é que a sua resistência a ser instrumento do amor divino, tornar-se co-criador, faz isso. O ser tem que passar pelo aquilo que tem que passar. Tem que reajustar aquilo que tem que reajustar. E não pode ver nada à justiça divina. E não pode o quê? Dever nada à justiça divina. Ou seja, achar que é Deus. Entende? Então, Buda, ele, para mim, e me perdoe o Cristo Cósmico, foi dos seres mais evoluídos e que uma mensagem deu a todos. Buda derrotou o exército dos dragões negros com flores, transformando as suas flechas que vinham na sua direção e transformando-as em flores. Lembrando também aqui a Rainha Santa Isabel, que levava no seu regaço pães para os pobres. E o seu marido, não é? Quis ver o que é que ela levava, porque ela foi incriminada por outros homens invejosos. E ela diz, são rosas. E quando eles mostram, ela tira do regaço dela rosas. Entende? Lembrando Buda. Lembrando que quem está no bem pode ser sempre uma representação de uma divindade, mesmo sendo um ser humano. Daí a ideia de que sois deuses. Vocês sois deuses. E o Cristo Cósmico diz assim, vocês sois deuses. Vós, né? Vós sois Deuses co-criadores. Claro. Entende? O meu pai trabalha e eu trabalho. Isso aí. É isso que ele quer dizer, É pô. isso aí mesmo. Então, restou uma dúvida assim, pra gente terminar agora esse segundo encontro. Quando o Deus gerador emana de si centelhas capacitadas da lei divina, aquelas centelhas não estão despertas ainda. Então vão lá servir o Criador. Só que você disse que tudo retorna para o seu co-criador. Quem é o co-criador de tanta centelha que foi gerada por Deus, não passou por ninguém? O Criador é Vishnu. O Criador não deu uma forma de matéria a esses espíritos. Deu-lhe a forma que eles tinham. Espíritos. Corpo, espírito. Claro. Entende? Não. É como se uma inteligência estivesse a vibrar simplesmente com 3 leis. O corpo átmico, o corpo búdico. Mais do que isso. Acima do átmico? Isso, porque isso é uma coisa ainda do planeta. Claro. Isso é um acontecimento que surge quando você passa do plano astral para a 5ª dimensão. Então, entendi. É. Claro. Então, até aí ainda existe fisicalidade, apesar de na 5ª dimensão não existir a prisão. Não. Quando o ser perde o seu corpo astral e entra na sua 5ª dimensão, tudo aquilo que pertence à Terra densa fica na Terra densa. Para depois, mais tarde, de onde ele estiver, começar a fazer a recuperação de si próprio. Recuperação. Eu posso dizer a você, talvez num ato de loucura, né? Lembrando Osho, foi um grande espiritualista, apesar das suas loucuras, que ele começou a utilizar a yoga ao jeito do homem. Que é?
dançar e cantar. Uma forma de viver viver no mundo, mas não ser do mundo. Isso daí. Quando você, por exemplo, começa a dançar, só você, num ato espontâneo, isso é uma cocriação. E tudo que está dentro de você quer dançar. E tudo que está dentro de você quer cantar. Lembrando Krishna, que cantava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lembrando essa força do Cristo, que cantem para Deus, cantem para Deus. Por isso, refletindo já nas religiões afro-brasileiras, por isso nós, ou os homens, e nós também, de certa forma, também gostamos de farra, gostamos de brincar, cantamos para a Ruanda, cantamos para o Preto Velho, cantamos para o Orixá. Sim. E tudo isso são orações para Deus. Devoção. Tudo isso é oração para o co-criador. Claro. Sai Baba. Não vou dizer se ele era bom, se ele era mau, Deixa isso. porque Deixa não, isso, não, deixa isso pra não são assuntos que não importa. não importam. Sai Baba dizia uma coisa tão importante, tão importante, O que é? que é: vocês são Deus, mas eu sou Deus. Vocês só não são porque não acreditam. E aquelas materializações dele, Eram verdadeiras. tudo bem, porque aqui também você materializou através do ectoplasma uma coisa que a gente teve essa experiência e não vem a pena. Mas a materialização não é necessariamente uma coisa extraordinária para dizer está aqui um co-criador desperto. Eu não disse que ele era um co-criador. Não, sim, mas só para ninguém não, né? Isso. Mas entenda que na Índia, a Índia era pobre, não é? E apareceu um grande guru que dava aos seus discípulos ouro que eles estavam impedidos de vender. Existiu uma mulher, posso contar esta história? Existiu uma mulher na Índia que inglesa.